Olá, minhas queridas, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês, excepcionalmente, um capítulo novo em forma de gravação, porque estarei de férias. Então, para não deixar esse período todo sem a gente ter um encontro e para não atrasar muito o nosso calendário, eu vou deixar gravado para vocês o início do capítulo Corpo Jubiloso. É um capítulo pequeno, mas é um capítulo muito significativo, porque vai falar do corpo jubiloso, do corpo da mulher selvagem. E é um capítulo importante porque vai falar justamente dessa carne selvagem, do que é o corpo para a mulher selvagem. E ela fala sobre um corpo jubiloso, que é um corpo tomado por intensa alegria e contentamento. É um corpo vivo, é um corpo de ânima, é um corpo em júbilo. Então, é um capítulo muito importante. E como eu inverti um pouco a ordem, né, da gente, eu resolvi trazer primeiro o encontro dos sapatinhos vermelhos, que é um encontro muito importante, muito potente. Então, eu queria estar presente para vocês nesse capítulo dos sapatinhos vermelhos. E decidi deixar para o meu período de férias o corpo jubiloso que eu posso trazer para vocês em forma de gravação mais tranquilamente. E a gente, quando eu voltar, a gente retoma um pouco isso. Então, eu vou deixar duas gravações nas duas quartas-feiras, uma do corpo jubiloso, que é essa potência toda, e na outra gravação eu vou trazer um pouco sobre aquele livro do vínculo fantasma, porque vocês vão conseguir fazer uma ponte entre esse corpo vivo, esse corpo ânima, esse corpo em intensa alegria e contentamento, em estado de presença. Vocês vão fazer essa vinculação entre os vínculos fantasmas, que são os relacionamentos tão voláteis da atualidade. Que vocês vão perceber que é um corpo muito impotente, muito esvaziado. Então, vamos ao corpo jubiloso. Como eu falei para vocês, o corpo jubiloso, júbilo, é um estado de contentamento, é um estado de alegria, é um estado de presença, de preenchimento, né? E nesse capítulo do corpo jubiloso, ela traz um conto, que é um conto de La Mariposa. La Mariposa, ela vem trazendo o que Clarissa entende como um corpo em júbilo. Então, ela vai falar em La Mariposa, a mulher borboleta, como que esse corpo se revela. Então, ela vai falar que há muitos anos os turistas vêm a Puyé, uma grande mesa poeirenta no fim do mundo, no Novo México. Aqui, os antigos costumavam se chamar de uma mesa para outra. Disse que na pré-história foi o mar que entalhou os milhares de bocas de olhos sorridentes, debochados e queixosos nas paredes rochosas daquele lugar. Ali, os turistas vêm de todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profanas. Vêm ver algo que nem todos conseguirão ver. Um exemplo do mais selvagem dentre os selvagens, um espírito vivo, La Mariposa, a mulher borboleta. O último evento desse espetáculo que se faz ali nesse lugar, né, lá no deserto, nas rochas, o último evento é a dança da borboleta. Todos aguardam com imenso prazer a tal dança, de uma só pessoa. Ela é apresentada por uma mulher. E que mulher! Quando o sol começa a se pôr, aparece um velho resplandecente no seu traje de cor turquesa, que deve pesar uns 20 quilos. Com os alto-falantes guichando como um pintinho que detectou um falcão, ele sussurra no microfone de cromo da década de 30. E a nossa próxima atração vai ser a dança da borboleta. Ele se afasta arrastando no chão a bainha do jeans. Ao contrário de uma apresentação de balé, na qual o número é anunciado, as cortinas se abrem, os bailarinos aparecem inseguros aqui em Puyé, como em outras danças tribais, o anúncio formal da dança pode preceder a aparição da dançarina em desde 20 minutos a uma eternidade. Onde está ela? Arrumando seu trailer, quem sabe? Aqui são comuns temperaturas superiores a 40 graus e são necessários retoques de última hora na maquiagem do corpo desmanchada pelo suor. Se um cinto da dança que pertenceu ao avô da dançarina se partir no caminho até a arena, ela simplesmente não faria sua apresentação, pois o espírito do que está tocando, pois o espírito do cinto precisaria descansar.
Os dançarinos também podem se atrasar porque está tocando uma ótima música na hora índia de Tony Lujan, na Rádio Taos, em homenagem a Kit Carson. Pode acontecer de um dançarino não ter ouvido o alto-falante e precisar ser chamado por mensageiro a pé. E depois é claro que o dançarino precisa falar com todos os parentes no caminho até a arena. E com a maior certeza deve parar para que seus sobrinhos e sobrinhas deem uma boa olhada. Como as criancinhas ficam assombradas de ver um imponente espírito Katsina, que desperta a suspeita de se parecer, pelo menos um pouco, com o tio Tomás ou uma participante da dança do milho, que dá a impressão de ser mesmo muito parecida com a tia Yase. Afinal, existe a possibilidade sempre presente de que o dançarino ainda esteja lá na rodovia de Tetsuki, com as pernas balançando da goela escancarada de uma picape, enquanto o escapamento polui o ar por mais de 1 quilômetro de vento a seu favor. Enquanto esperam a dança da borboleta, num estado de agitação irrefreada, todos tagarelam acerca das viagens das virgens das borboletas e sobre a beleza das meninas zunis, que dançaram num antigo traje vermelho e preto, de um ombro só e com vibrantes círculos cor-de-rosa pintados nas faces. Elogiam também os rapazes da dança do cervo, que se apresentaram com galhos de pinheiro amarrados aos braços e às pernas. O tempo passa, e passa, e passa. As pessoas sacodem moedas nos bolsos, chupam os dentes. Os turistas ficam impacientes para ver essa maravilhosa bailarina borboleta. Inesperadamente, já que todos estão lá para lá de entediados já, os braços do tocador do tambor começam a fazer soar o sagrado ritmo da borboleta, e os cantores do coro começam a gritar para os deuses com toda a alma. Para os turistas, uma borboleta é algo delicado. Ah, frágil beleza, sonham eles. Por isso ficam necessariamente abalados quando surge aos saltos Maria Lujan. E ela é grande, grande mesmo, como a Vênus de Willem Dafoe, como a mãe dos dias, como a mulher heróica de Diego Rivera, que construiu a cidade do México com um simples voltear do seu pulso. E Maria Lujan é velha, muitíssimo velha, como uma mulher que voltou do pó, velha como um rio velho, velha como os pinheiros nos pontos mais altos das montanhas. Um dos seus ombros está nu, sua manta vermelha e preta, um vestido saco, pula de um lado para o outro com ela dentro. Seu corpo pesado e suas pernas muito finas fazem com que ela lembre uma aranha saltitante envolta numa pamonha. Ela salta num pé só e depois no outro. Ela abana seu leque de penas por toda parte. Ela é a borboleta, que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte, a velhice, a borboleta, o feminino. O cabelo da donzela borboleta cai até o chão. Ele é denso como 10 feixes de milho e é de um cinza de pedra. E ela usa asas de borboleta do tipo que se vê nas crianças, que fazem um papel de anjos em peças nas escolas. Seus quadris são como duas enormes cestas balouçantes, e a parte carnuda do alto das nádegas é larga o suficiente para carregar duas crianças. Ela salta e salta e salta, não como um coelho, mas em passinhos que ecoam. Estou aqui, aqui, aqui. Estou aqui, aqui, aqui. Acordem, acordem, acordem. Ela abana o leque para cima e para baixo, salpicando a terra e o povo da terra, com o espírito polinizador da borboleta. Suas pulseiras de conchas chocalham como cascavéis, suas ligas providas de sinos produzem o som da chuva. Sua silhueta, com sua grande barriga e pernas pequenas, dança de um lado do círculo para o outro. Seus pés deixam pequenos redemoinhos de poeira. As tribos ficam reverentes, envolvidas. No entanto, alguns turistas olham uns para os outros, perguntando aos sussurros se aquilo é a donzela borboleta. Eles estão perplexos, alguns até mesmo decepcionados. Parecem não mais se lembrar de que o mundo dos espíritos é um lugar em que os lobos são mulheres, os ursos são maridos e as velhas de dimensões avantajadas são borboletas.
E é apropriado que a mulher selvagem, mulher borboleta, seja velha e corpulenta, pois ela traz o mundo dos trovões num seio e o mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra, com todos os seus frutos, alimentos e animais. Sua nuca, ela traz o sol, nascente e poente. Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros, sua coxa direita todas as lobas do mundo. Em seu ventre estão todos os bebês que um dia ainda irão nascer. A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen de um lugar para o outro, ela fecunda por cruzamento, da mesma forma que a alma fertiliza a mente com sonhos. Da mesma forma que o arquétipo fertiliza o mundo concreto. Ela é o centro. Ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição. É assim que a borboleta faz, é assim que a alma atua. A mulher borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos, ou apenas para os tremendamente fortes. O selfie não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta, um pouco vai longe, um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui a movimentação de montanhas. A donzela borboleta poliniza as almas da terra. É mais fácil do que vocês pensam, diz ela. Ela abana seu leque de penas e saltita porque está derramando pólen espiritual sobre todos os presentes, índios norte-americanos, criancinhas, turistas, todo mundo. Ela está usando o seu corpo inteiro como uma bênção. Esse seu corpo velho, frágil, grande, manchado, de pernas curtas, de quase sem pescoço. Essa é a mulher vinculada à sua natureza selvagem, a intérprete da força instintiva, fertilizante, a que conserta, a que recorda ideias antigas. Ela é a voz mitológica, ela é a encarnação da mulher selvagem. A intérprete da dança da borboleta tem de ser velha, por representar a alma que é velha. Ela é larga de coxas e ancas por carregar tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais obedecer a tabus ligados ao contato com outras pessoas. É permitido que ela toque a todos, meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, idosos, enfermos, os mortos. A mulher borboleta pode tocar qualquer pessoa. É o seu privilégio de tocar a todos, afinal. Esse é o seu poder. Seu corpo é o de lá mariposa, a borboleta. E esse é o conto da mariposa. Essa é a história que Clarissa quer trazer para falar sobre corpo. O corpo que carrega o espírito, os ancestrais, a ânima, os frutos, a polinização, a fertilidade. Ela não está falando de um corpo estético, estereotipado. Ela está falando do corpo que surpreende, assim como lá Mariposa surpreendeu os turistas, mas não os nativos. Ela surpreende porque os turistas vêm com uma ideia, ou seja, as pessoas vêm com seus estereótipos para entender ou para reconhecer um corpo potente. E os estereótipos geralmente são vazios, né? Eles representam simplesmente a nossa ideia e não o nosso corpo. E Clarissa vai falar que na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação. Cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo, bem como emocional, intuitivo, espiritual. No mundo imaginário, o corpo é um veículo poderoso, um espírito que vive conosco, uma oração de vida nos seus próprios méritos. No conto de fadas, como encarnado por objetos mágicos que têm capacidades e qualidades sobre-humanas, considera-se que o corpo tem dois pares de orelha, um para ouvir os sons do mundo, o outro para ouvir o som da alma. Dois pares de olhos, um para visão normal, o outro para a vidência. Dois tipos de força, a dos músculos e a invencível força da alma. A lista de pares relacionados com o corpo não para por aí. Para você,
Mulher, o que você considera mais forte em você? A força dos seus músculos, dos seus ossos, dos seus órgãos ou a invencível força da sua alma? Já parou para pensar nisso? A alma, ela pertence ao seu corpo nesse momento. Ela é quem anima o seu corpo. Não são os músculos que animam o seu corpo, eles fazem parte dele. Mas a alma, ela anima o seu corpo. Ela dá vida ao seu corpo. E é isso que Clarissa vem falar como corpo jubiloso. Qual é a força da sua alma? Qual é a integridade da sua alma para animar o seu corpo? Para fortalecer o seu corpo, para fazê-lo vivo, para fazê-lo cheio de júbilo, de contentamento, de alegria, para que ele possa preencher o seu corpo em presença, para que possa irradiar através do seu corpo a sua luz. E é isso que Clarissa vem falar sobre o corpo da mulher selvagem. Enquanto estamos muito preocupadas com a casca que envolve o nosso corpo, estamos pouco preocupadas com o ânimo que sai do nosso corpo, né? O corpo usa sua pele, sua fáscia e sua carne mais profunda para registrar tudo o que ocorre nele. Tudo que está aqui, essas rugas, né, essas marcas, elas estão revelando tudo que tem na minha alma, tudo que está registrado mais profundamente. Como a pedra de Roseta, para aqueles que sabem decifrá-lo, o corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida levada, de esperança de vida e de cura. Seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. Corpo é um ser multilingüe. Ele fala através da cor e da temperatura, do rubor, do reconhecimento. Ele fala através do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado, ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo. Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células. Como uma esponja cheia de água, em qualquer lugar que a carne esteja aprisionada, torcida ou mesmo tocada com leveza, pode jorrar dali uma recordação. E isso é muito profundo quando ela fala que o corpo se lembra, cada dedo mínimo, cada mínima célula se lembra, tem memória de quem nós somos, tem memória do que nos habita. Tudo se revela, tudo pipoca aqui no nosso corpo. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem o seu espírito, sem sua forma legítima, seu direito ao regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda atual, fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. E aqui tem um recado muito importante sobre o corpo da mulher selvagem. Limitar o seu corpo a um padrão, encarcerar o seu corpo a um padrão, é você perder o poder de vicejar, de ser júbilo, né? É você trancafiar o seu corpo, né, numa aparência. Quando a nossa alma, toda a memória celular que nos habita, quer se expressar, quer viver, quer transmitir vida em júbilo, quer polinizar por aí. Como a mulher borboleta, ela quer contaminar o ambiente, ela quer botar seu pólen por aí para que germine em outras vidas. E se a gente aprisiona o nosso corpo porque não sou bonita, não tô bem, não tô gorda, não tô no padrão, tô isso, a gente perde o júbilo do corpo selvagem.
que é ter a potência de polinizar, de ser, de se expressar, né, de se cumprir, de ter suas articulações, seus movimentos, seus ossos, sua carne, seus músculos, né, em plena potência. Os músculos são importantes, eles precisam se fortalecer, eles se traduzem em vida para nós. Mas a gente não está falando só de uma saúde física, essa é só uma pequeníssima parte de um corpo jubiloso. O ânimo, aquilo que anima esse corpo, que está sendo muito desprezado ou colocado de escanteio, porque ele não aparece, ele é invisível, ele é o mais importante, porque ele é quem vai dar, na realidade, o tônus, o brilho, a força, a expressividade, o ser no mundo, o movimento de ser. Muitas mulheres têm bons motivos para refutar modelos psicológicos e físicos que são danosos ao espírito e que rompem o relacionamento com a alma selvagem. É claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade de vitalidade, sensibilidade e resistência do que por qualquer avaliação de aparência. Eu sei que é difícil a gente sustentar uma aparência fora do padrão no campo social. Mas é tão importante a gente se fortalecer nesse lugar de que a nossa capacidade de vitalidade, sensibilidade e resistência não mora no padrão, não mora nessa casca, né? Não adianta a gente cuidar da casca e não cuidar disso que alimenta essa casca, que não são só os nutrientes, os suplementos, não é só isso. Ter um ânimo, né, ter um corpo animado, ter um corpo jubiloso, em contentamento com a vida, em conexão com a vida, é fundamental para que toda essa engrenagem, tudo isso funcione. Esse ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento da cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo, que inclua todas as formas de beleza, forma e função. Então, Clarice vem trazer para a gente uma proposta de expansão da nossa compreensão do que é o corpo selvagem, do que é o nosso corpo. Quando a gente aprisiona o nosso corpo na aparência, no social, no padrão social, a gente mata a ânima do nosso corpo, aquilo que anima o nosso corpo. A nossa alma fica desse tamaninho, ela atrofia, ela é acostumada a viver só dor e não júbilo. Então a gente precisa soltar e liberar, né, isso que pede passagem o tempo inteiro, que é a nossa potência de vida. Isso já é um campo do sagrado em nós. Embora sejam verdadeiras e trágicas, as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva que deformam as dimensões do nosso corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado uma configuração corporal de seus parentes, por exemplo. Se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas do passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. Respeitemos as nossas origens, as nossas tradições. Isso não quer dizer que a gente não possa adornar nosso corpo, e adornar significa dar expressividade à nossa alma também. As cores que colocamos, os adornos que usamos, a humanidade sempre pintou o seu corpo, sempre desenhou o seu corpo, sempre ritualizou o seu corpo. Isso é da humanidade, porque isso é uma expressão da nossa alma. Isso é uma junção do que nos anima, né, para o nosso corpo e com a tradução disso na vida, no social, no mundo. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma de uma mulher, seja herdada ou adquirida, privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais, preciosos e de vital importância. Adornem-se, mulheres. Deem expressividade para o seu corpo. Torne seu corpo potente.
potente de vida, de júbilo, de contentamento. Podemos privar do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados, quando a discriminamos. Rejeitar nossa herança física é rejeitar a nós mesmas, uma identidade corporal feminina com o resto da família. Somos baixas, muitas vezes nossa família é baixa. Somos altas demais, mas nossa família é alta. É, gerações passadas foram, deixaram de ser. Temos tendência à obesidade, não temos, somos muito magras, né? São configurações que atravessam gerações. Se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, da avó, da sua linhagem, que tem a mesma estrutura que a sua? O corpo da avó, das filhas? Como poderá ela amar o corpo de outras mulheres, de outros homens, próximas a ela que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com a sua própria gente. A gente viu isso um pouco no Patinho Feio, né? Esse corpo, essa forma, essas asas, esse pescoço, não nos pertence, horrível, rejeita-se. Vimos isso no Patinho Feio, que é muito cruel. O que acontece é que as críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo criam uma nação de garotas altas corcundas, baixas sobre pernas de pau, mulheres avantajadas vestidas como se estivessem de luto, enfim, diversas formas de não adornar, mas de esconder o seu corpo. Na adolescência, a gente viu o quanto que é comum. O adolescente ele está ainda com uma distorção de imagem corporal, ele está em transformação. É muito comum o adolescente, né, com aqueles casacões, né, escondendo seu próprio corpo, em crise com seu corpo, ele está numa grande transição. Mas uma mulher de corpo selvagem, ou uma mulher que desde pequenininha vem avançando no seu ser selvagem, ela, ao invés de adornar o corpo, ela esconde pequenas falhas, né? Esconde as imperfeições, esconde aquilo que ela não gosta. Então, às vezes, a gente esconde ou a gente mascara esse adornar com simplesmente esconder o corpo. Então, quando a gente adorna o nosso corpo, quando a gente pinta, quando a gente exalta ele pelo adorno, é uma maneira da nossa alma se expressar, né, na vida, no movimento da vida. Muitas vezes as mulheres são criticadas por usarem salto, como se fosse uma prisão usar o salto. Mas quem usa salto percebe o seu andar diferente. Percebe e explora outras possibilidades. Então, ela está adornando, ela está não se aprisionando num salto, mas ela está brincando com o seu andar. Ela está numa postura que aquele salto dá. Então, tem uma diferença entre você se aprisionar num estereótipo e você brincar, adornar, fazer com que aquilo, né, te dê esse vicejar, esse gracejo. A diferença é a consciência que você tem disso. Então, você está usando salto porque você se considera baixa e você quer parecer mais alta, ou você quer explorar, né, esse vicejar, né? O salto te dá um outro bailado. O salto te dá um outro andar e você vai gracejar junto com isso. Então, a diferença é como que você lida, como que você vê. Ela te dá uma liberdade, não um aprisionamento. Você não depende disso para se sentir isso ou aquilo, para validar e se valorizar numa percepção muito pequena, curta e estreita de você mesmo. Então, se eu estou mais gorda, eu coloco roupas largas para disfarçar. Eu não preciso nem botar em larga, nem apertada, eu preciso brincar com o meu corpo, de maneira que ele se sinta confortável na expressão de si, da sua alma, do seu vicejar. Então, a diferença de um aprisionamento por uma graça, por um vicejar, uma exploração do seu movimento, é a consciência que você tem disso, é a claridade com que você vê o que você está fazendo. É, você gastar a sua energia reprimindo o seu corpo,
condicionando o seu corpo ou colocando, né, o seu corpo dentro de um padrão, perseguindo obcecadamente um padrão, né? Isso é você matar a sua alma. Isso é você tirar o brilho dos seus olhos, a fome da sua alma de viver, o gracejo da sua alma de explorar o mundo. Então, o corpo da mulher selvagem é um corpo que interage com a vida, que usa, né, suas ferramentas de mobilidade, de contentamento, de graça e de alegria, né, na sua interação com a vida. Uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma. Eu não tenho o poder de mudar uma cultura, mas eu posso mudar a mim. Como? Né? A partir da mudança da relação que eu tenho comigo mesma, fazendo com que projeções desvalorizadas simplesmente ricocheteiem. Isso ela consegue ao resgatar o seu próprio corpo, ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àqueles de uma certa configuração ou de uma certa idade, ao não esperar nem se abster de nada e ao reassumir sua vida verdadeira a plenos pulmões. Ela consegue interromper o processo. Plenos pulmões. Essa é uma expressão muito interessante, né? Você canta a plenos pulmões, você expressa a plenos pulmões, você vive a plenos pulmões. Isso quer dizer que você vive na sua integridade. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são o que dá início à mudança de atitudes na cultura. E a gente começa mudando a gente mesmo. Então, você veste aquilo que te expressa, você usa as cores que te expressam, né? Você adorna o seu corpo da maneira que te cai bem, da maneira que você quer brincar com aquilo naquele dia, naquele momento. Você usa o seu cabelo preso, seu cabelo solto, curto, longo. Você pinta, não pinta, né? Você coloca roupas coloridas ou não coloridas, decotadas ou não decotadas. Você usa o seu corpo ao seu bel prazer, ao seu favor. A maneira como você entende que ele se movimenta melhor, né? Então, se ele amanheceu naquele dia querendo subir numa plataforma, suba na plataforma. Se ele amanheceu naquele dia querendo estar no chão, esteja no chão. Então, comece a dialogar com o seu corpo, né, de uma maneira honesta, aberta, livre para que ele possa entrar numa fina sintonia com você e você ir percebendo se naquele dia ele está num estado de excitação, se ele está num estado de recolhimento, se ele está com dores e recolhido naquela dor, se ele está expansivo na sua potência, se ele se conectou com o sol, com a chuva, com a lua, né? Então, seja íntimo do seu corpo para sentir a energia dele naquele momento. O corpo, através dos seus estados de excitação, percepção, experiências sensoriais, como por exemplo, ao ouvir uma música ou a voz da pessoa amada ou se sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Ele se movimenta sozinho. Quando você ouve uma música, o seu corpo se movimenta, ele se conecta a ela. Ele tem uma vibração para aquela música. Quando ele está diante de uma cor, ele se movimenta, ele vibra naquela cor. Quando ele está na natureza, quando ele está fechado no escritório, né? Quando ele está de dia, quando ele está de noite. Então, a partir do sistema sensório, perceptivo, e como eu estou alinhada com ele, quando eu estou conectada com o meu corpo, eu sinto. Eu sinto o que ele está dizendo, eu sinto como ele está se movimentando, o que que ele quer fazer naquele momento. Se ele está expressando uma dor, se ele está expressando uma alegria. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com os quais a alma pode escrever nossas vidas. E se pensássemos o contrário? É o corpo que anima a alma. É o corpo que dá espaço, que abre espaço para a alma conviver dentro de nós.
O que que o seu corpo hoje faz com a sua alma? O que o seu corpo hoje faz com o que te anima, com esse espírito que brilha ou não brilha, que reluz ou não reluz? O que que o seu corpo hoje está fazendo com a sua alma? Suponhamos, como nos contos de fadas, em que as coisas mudam de forma, que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e nos ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? Como é você considerar o seu corpo um ente sagrado, um ente de luz? O que que você faz com esse ente de luz que é o seu corpo? A sua finalidade, o corpo não é de mármore. A sua finalidade é de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. Há de ser um repositório para as recordações, há de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique. Há de nos elevar, há de nos impulsionar e de nos impregnar de sensações, de provar que existimos, que estamos aqui. Ter um corpo prova sua existência. Quem convive com você é testemunha da sua existência através do seu corpo. Para nos dar uma ligação com a terra, para nos dar volume, peso, condições de estar aqui. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para assar voo até o espírito. O corpo é o detonador das nossas experiências, através do nosso aparelho perceptivo, sensório, nervoso, através de todas as sensações que nos cobrem o corpo, das emoções que nos habitam, podemos experimentar a vida. E o que fazemos com esse corpo? Tudo isso provém do corpo. Ele é o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. O corpo é o lançador de foguetes. Ele é o motor que lança. Ele é a combustão, é o fogo que lança os foguetes. E aí a gente pode imaginar o que que ela está trazendo para a nossa reflexão. Como você tem olhado para o seu corpo? Como possível detentor da sua vida? Como aquele que te traz todas as informações da sua potência? Ou como aquele que tem que ficar enclausurado em casa? Como aquele que tem que ficar contido para não mostrar grande júbilo? Como você tem se relacionado com esse corpo que contém a sua alma? A sua alma não está em outro lugar, ela está no seu corpo. E ela precisa do seu corpo para ter a passagem para a vida. É através do seu corpo que a sua alma expressa a sua vida. E como que você tem cuidado do seu corpo para que a sua alma se expresse na vida? É essa reflexão que ela procura trazer para nós. É, Na psique selvagem, compreende-se o corpo como um ser, por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, para quem, de vez em quando, somos a mãe, e que, de vez em quando, representa a mãe para nós. Olhar para esse corpo, né, como um corpo que depende totalmente de nós, a passagem que damos, o valor que damos, o cuidado que damos, o júbilo que podemos ter nele ou não, a valorização de cada célula com as suas informações sobre quem somos nós, a passagem livre e contente e de contentamento da nossa alma pela nossa corrente sanguínea. Tudo no nosso corpo pede esse olhar atento. A maneira como acordamos, a maneira como passamos o nosso dia, a maneira como olhamos para a nossa fome, para o nosso processo digestivo, a maneira como cuidamos, né, desse corpo que abriga a nossa alma enquanto estamos aqui. Então,
ela nos traz esse convite, né, de que a gente olhe para um corpo, não simplesmente um corpo estético, um corpo funcional, um corpo onde a saúde mora única e exclusivamente nesse físico, onde a saúde tem morado cada vez mais, né, nesse físico que depende dos seus suplementos, que quer ser um corpo potente em músculos, em fisiologia. Mas a gente precisa entender, né, que esse corpo é um corpo de ânima, de alma. O corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável aos excessos de construções, a ser retalhado em lotes, a ser violado, esgotado, alijado de seu poder. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões não são de forma, mas de sensação. Muitas vezes a gente dá muito valor à forma e aprisiona as sensações, como se as sensações não influenciassem a forma. Quando a gente libera as sensações, elas vão se organizar em formas. Então, muitas vezes, a gente come os nossos prazeres, a gente come nossos afetos. Eles vão dar uma forma para nós. Onde é que está acumulado o nosso afeto? Onde é que ficou retido o nosso afeto? Né? Às vezes a gente retém o nosso afeto na barriga. E ali tem um acúmulo de afetos mal digeridos, mal resolvidos, né? Então, o nosso corpo, ele é feito de sensações, experiências, né? E a gente vai entendendo que isso vai nos dando uma forma também. Nós temos a forma que nós herdamos e temos a forma que nós adquirimos também. Então, o corpo tem um poder de ser, de estar, né? A gente só pode estar aqui nessa terra dessa forma porque nós temos um corpo. Se não fosse o corpo, nós não estaríamos aqui nessa terra, né? Então, eles andam juntos, eles se retroalimentam, a alma e o corpo. A gente pode dizer que eles são um só, com matérias diferentes, com funções diferentes, mas eles estão juntos no mesmo lugar. Então, a mulher selvagem aparecem em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces, né? A mulher selvagem perambula por todas essas formas, né? Por todas essas cores e condições. Não se iluda com uma forma, pode ser só um padrão. A gente pode ir além do padrão e reconhecer essa alma selvagem em vários lugares, né? O amor selvagem, ele percorre o corpo, o poder no corpo, a sensação no corpo. Então, tudo que Clarissa traz nesse pequeníssimo capítulo, que é o do corpo jubiloso, é uma grandíssima reflexão sobre o corpo selvagem. E aqui é um convite para que a gente possa olhar para o nosso corpo, para que a gente possa reconhecer o nosso corpo a partir de um outro lugar, de uma outra consciência. Principalmente mulheres maduras, principalmente mulheres em crise com seu corpo, principalmente mulheres que nunca conseguiram dar um lugar para o seu corpo. Que a gente possa olhar para ele, reconhecendo o júbilo, né? Reconhecendo o contentamento, a alegria de perceber, sentir, né, as sensações, as percepções, as excitações, o estado de ser do nosso corpo que conversa o tempo inteiro com o que nós estamos vivendo na nossa vida. Então, que a gente possa começar a perceber é, quantas camisas de força usamos no nosso corpo. Quantas amarras nós colocamos no nosso corpo, quantos nós apertamos para conter o nosso corpo, quantas armaduras a gente coloca no nosso corpo para que ele endureça, para que ele se adapte, para que ele pare de sentir, para que ele pare de se expressar, para que ele pare de vicejar.
E que a gente possa, ao perceber as armaduras, né, que a gente coloca nele, ir soltando e permitindo, né, o vicejar do nosso corpo, porque na realidade é o vicejar da nossa alma. Então, que a gente possa viver a abundância de ser, né, para que a gente possa viver a abundância de experiências, para que a gente possa se permitir brincar com o nosso corpo, adornar, gracejar, viver um corpo de graça, né, de movimentos, de interação com a vida, né, de movimentação da nossa própria alma. Quando a gente contempla o sagrado, a gente está contemplando a partir do nosso corpo. Então, não é da nossa mente como se a mente estivesse fora, né? E fosse uma conexão mental, como se o espiritual fosse fora do nosso corpo. O espiritual é dentro. O espiritual é porque temos corpo. E é dessa maneira que a gente vive a espiritualidade, é dentro do corpo. É porque nós o temos que a gente vive especificamente dessa maneira. Né? Porque se não tivéssemos um corpo, estaríamos em outra dimensão, vivendo outra coisa. Então, um corpo espiritual, ele é um corpo que está junto com esse corpo material. E juntos eles formam uma combinação. Essa combinação somos nós. Essa combinação é a maneira como nós vivemos, é a maneira como nós sentimos, intuímos, né? Então, cada um de nós tem uma maneira de viver isso, as nossas conexões, né? Os nossos visíveis e os nossos invisíveis. Corpo não é só essa matéria que nós vemos, a gente vê a fronteira dele. Corpo é muito do que nós não vemos também, mas a gente aprende a reconhecer, a se reconectar com isso. Eu não vejo meu coração, mas eu sinto, eu percebo, eu vivo uma experiência com ele. Eu sei que quando eu tô com medo, ele dispara. Eu sei que quando eu estou ansiosa, eufórica, ele dispara. Ele bombeia mais sangue. Eu não tô vendo sangue correr nas minhas veias, mas eu posso sentir. Eu posso sentir o fluxo da minha respiração. Eu também não vejo a minha respiração, eu não vejo meu pulmão enchendo, mas eu sinto, né? Eu não vejo o trabalho dos meus rins, eu não vejo o trabalho do meu baço, eu não vejo nada de dentro de mim. E porque eu não vejo, eu não quero saber, eu não sei. Então, quando eu vou aprimorando a minha percepção de mim mesma, eu vou me conhecendo um pouco mais. Eu vou permitindo que o meu corpo se expresse onde ele é mais potente. Eu vou permitindo, né, que ele cresça, que ele polinize mais a vida. Eu vou permitindo que a minha audição aumente, se expanda. Eu vou permitindo que a minha audição perceba sutilezas no ambiente. Mas para isso eu preciso do silêncio. Porque só no silêncio eu consigo alcançar sutilezas. Eu posso alcançar muito mais através da minha visão do que simplesmente o olhar. Eu posso ativar várias áreas do meu corpo que aparentemente eu nem sei. Como se quando a gente vai fazer pilates. Quando a gente vai fazer pilates, a gente encontra musculatura que a gente nem sabia que existia, porque elas são mais profundas, porque elas estão escondidas, porque a gente não usa normalmente. Então a gente pode ativar todos os nossos cantinhos sensoriais. O nosso corpo inteiro, ele é sensorial. Mesmo aqueles que não têm uma parte ou outra, algo do nosso corpo é sensorial. Quem tem uma paralisia da cintura para baixo, ele tem outras formas de percepção. Quem tem uma paralisia do pescoço para baixo, tem outras formas de percepção. É sempre uma verdadeira descoberta quando algo nos falta. Quando nos falta a visão, a gente explora profundamente os outros sentidos. Tudo isso são nossas capacidades. Tudo isso é o nosso corpo que insiste em viver, que insiste em traçar uma relação com a vida. Então, somos infinitamente mais do que esse pequeno espectro que a gente olha, essa pequena matéria que a gente olha. O nosso corpo está vinculado à nossa alma, não é à toa, né? O nosso corpo convive com a nossa alma, não é à toa. A nossa alma depende do nosso corpo, não é à toa. Então,
Por mais que pessoas possam fazer experiências fora do corpo, para viver aqui precisa do corpo. Uma hora vai ter que voltar para o corpo para viver aqui. E o que conta são essas experiências dentro do corpo, aqui. Porque é com esse corpo que você vai tocar, pegar, experimentar, olhar, ouvir, né, andar. É com esse corpo que você vai amar o outro, se relacionar com o outro, abraçar o outro, abrigar o outro. Você vai trabalhar, expandir, né, com esse corpo, com essa boca, né, com essa corda vocal que você vai expandir a sua voz, é com o seu diafragma, né? Então todo o nosso corpo pede vida. E vida de ânima, vida de alma, porque eles vão precisar andar juntos. Um corpo, simplesmente corpo, sem nenhuma alma, um corpo morto, né? Uma alma sem um corpo vai vaguear por aí. Então, essa conjunção é a conjunção perfeita. Essa união é a união perfeita para nós. E a nossa espiritualidade, o nosso ânimo, a nossa alma, a gente vai viver aqui. A nossa psique, a gente não enxerga ela, mas a gente sente ela todos os dias. Então, que a gente possa, através desse conto de Clarissa, de Lá Mariposa, Mulher Borboleta, essa mulher que é velha, que surpreende, que não é aquela bailarina magrinha, sutil que voa. Isso é um estereótipo. A mulher mariposa, a lá mariposa, a mulher borboleta, que tem um corpo vicejante, é essa que abriga a sabedoria da humanidade. É essa velha que abriga a sabedoria, que conhece tão profundamente o seu corpo, que vive nele completamente fora dos estereótipos, né? Que poliniza. Então, ela traz esse espanto, ela traz essa contradição, ela traz essa percepção de que, ou desperte, abra-se, desperte para algo que é muito maior, muito mais do que um estereótipo, muito mais do que essa pequenez padronizada. Então, esse é o convite, mulheres, para que a gente possa olhar para o nosso corpo, para que a gente possa se reconectar com ele. E eu vou colocar o nosso caderno terapêutico. Como a gente tem esse encontro gravado de um capítulo novo, né? Coloquem suas perguntas também, né? Coloquem as questões por escrito no nosso grupo, né? Junto com o nosso caderno terapêutico, eu vou colocar algumas questões. Vou colocar uma música também do corpo jubiloso, né, para a gente sentir esse corpo. E coloquem sim, né? Coloquem suas questões que eu vou responder. A gente vai se encontrar para eu aprofundar junto com vocês as questões de vocês sobre esse corpo jubiloso, tá bom? Eu sigo de férias, mas estou conectada com vocês, tá bom? Um beijo para todas, que a gente possa ir na nossa aventura agora de mulher selvagem conectadas ao corpo, que vai fazer muito sentido a gente tê-lo em potência. Até o próximo encontro, então. Um beijo para todas.